Amém. Bastante textos, mas nós precisamos estar certos de uma coisa: Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus irá voltar? Eu creio na volta de Cristo, a palavra de Deus diz, né? E esse dia, gente, será um evento, o quê? Glorioso, nós vimos nos textos, coisa majestosa, gloriosa, né? Poderoso, um evento poderoso, e repentinamente, será repentinamente. O que é repentinamente? No abrir e piscar dos olhos. Você acabou de piscar os olhos, Jesus virá dessa maneira, inesperadamente também, né? Como um ladrão, os textos dizem, né? Você menos espera e num dia qualquer acontece. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, nós cremos que Jesus voltará. Mas o que nós temos feito com essa certeza? Vamos abrir o texto em Mateus 25, 1 a 13. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Abre o seu smartphone, abre aí sua Bíblia de papel, ou então preste atenção aí, leia com a gente, mas vamos acompanhar esse texto da Palavra de Deus, que é a parábola das 10 virgens. Para introdução, essa parábola, ela encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 25, nos versos 1 a 13. Essa parábola também está posicionada logo após o capítulo 24, né? Que é do sermão escatológico de Jesus, quando Jesus está falando do fim dos tempos, como vai ser, o que vai, né? Os fins dos tempos, o sermão escatológico dele. E Jesus também faz menção o quê? Faz um alerta sobre o quê? Sobre a separação entre os maus e os bons, os santos e os ímpios, aqueles santos, aqueles que são separados, e aqueles que deliberadamente pecam, os ímpios, né? E que haverá, então, tudo isso por ocasião da morte, da vinda. Jesus já morreu, ressuscitou e vai voltar, né? Da vinda repentina, de repente. Então, essa parábola vai falar do que, gente? Do dia do juízo de Deus. Jesus veio como Salvador, Ele é o nosso advogado, intercede por nós, está junto de nós, né? Quer estar junto da gente, quer que a gente se volte a Ele, mas haverá o dia que Ele virá como juiz, né? E aí, então, haverá separação dos santos e dos ímpios, né? E daqueles que realmente creem, obedecem, e daqueles que são hipócritas, que não obedecem ao Senhor. Então, nessa parábola também, Jesus utilizou a descrição de um casamento judaico. E Jesus falava por parábolas, ele falava do seu cotidiano, daquilo que via à sua volta, né? Ele falava dos campos, ele falava da terra, ele falava de tudo aquilo que era comum ali, né? Para as pessoas entenderem. E agora ele vai falar sobre um casamento judaico da época, né? Era um costume que o noivo fosse buscar, até que eu escrevi aqui bem, porque para eu entender direitinho, eu vou até ler. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, que são as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a sua casa, onde haveria celebração das núpcias, né? Esse era o costume do casamento judaico. Só que antes dessa celebração, dessa ida do noivo ao encontro da noiva, que levaria ela até a casa para concretizar as núpcias, já havia o acordo dos pais, né, do casamento, e o noivado que a confirmação disso tudo era o noivado que o noivo ia até a casa da noiva, pagava-se o dote, e havia aquela confirmação. Inclusive, se ele morresse nessa época, ela já era considerada viúva, tá? Então, agora é a terceira parte, onde ele vai concretizar as núpcias. Espera aí, que eu tenho um pouco de problema aqui. Então, Mateus 1 a 13 diz assim, vamos acompanhar? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, ou as suas lamparinas, né, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, loucas, sem juízos, e 5 eram prudentes, sábias, né? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram.
À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiem. Vamos falar um pouquinho de algumas lições que a gente precisa tirar ou prestar atenção em alguns pontos aqui desse texto. Primeiro, a chegada do noivo. Né? O noivo virá. Né? Os cristãos primitivos, eles viviam na expectativa da volta de Cristo, do retorno de Cristo ainda na geração deles. Tá? Mas nós também devemos ter essa mesma atitude. Porque os textos nos diz, relata para nós, que ele virá, essa iminência está dizendo dessa eminência, que menos você espera, de uma hora para outra você tem que estar preparado, ele vai vir. E os cristãos seguiam essa, pensavam que viriam já naquela geração. Nós também devemos pensar assim. Jesus pode vir agora, amanhã, daqui a um minuto, daqui a um segundo, né?